Olá, graça e paz, como você está? Seja muito bem-vindo ao canal Teologia Integral. Eu sou o professor Eleazar e hoje estamos dando continuidade nesse evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Mateus. Começamos uma série onde vamos meditar cada dia um pouquinho sobre esse livro maravilhoso, que é um livro-chave para a compreensão dessa biblioteca sagrada que é a Bíblia. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, nos acompanhe aqui nesse canal. Vamos estar subindo semanalmente vídeos sobre estudo, palavra, devocionais, entrevistas e o que o Senhor for preparando. Seja muito bem-vindo. Nosso propósito como canal é abençoar a sua vida com conhecimento profundo das Escrituras. Estamos vendo um tempo, irmão, de muita informação, mas ao mesmo tempo de muita desinformação. E o nosso propósito como canal é justamente isso, levar os nossos irmãos que nos acompanham ao conhecimento profundo das Escrituras, a despertar também a curiosidade, né, pela verdade do Senhor. Não é bom, irmão, a gente se acomodar. Tudo aquilo que nós compartilhar aqui, vai consultar na Bíblia, consulte com outros professores e é a nossa responsabilidade conhecer o Senhor. Amém? Então, irmãos, também queria comunicar também que nós temos um seminário chamado Seminário Maús. Se você gostaria de conhecer mais a palavra do Senhor com professores certificados, renomados, e crescer no seu conhecimento, é bom, irmãos. Estudar a palavra a gente pode estudar sozinho? Conseguimos sim, realmente, mas é muito melhor estudar junto com outros irmãos, com mentores, com colegas. Isso enriquece ainda muito mais o nosso estudo. Amém? Então, sem mais delongas, vamos entrar nesse evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Mateus. Bem, um diferencial, irmãos, nós já falamos, tem um vídeo anterior falando sobre a introdução do livro, e hoje vamos já começar a entrar nos primeiros capítulos, de uma forma bem breve, bem resumida, amém? Tá, um diferencial desse evangelho, irmão, é justamente a genealogia, tá? Nos evangelhos, nós vemos que tem dois grupos que são aproximadamente semelhantes, que é Mateus e Lucas e Marcos e João. Mateus e Lucas são os únicos evangelhos que vão falar sobre o nascimento de Jesus. E essa parte é muito importante para compreender melhor o nosso Senhor Jesus, né? O seu nascimento. E somente Mateus e Lucas vão tratar esse tema. Mas cada um vai tratar de uma forma diferente, tá? Embora que ambos eles falem sobre a genealogia de Jesus, mas interessante que eles falam de uma perspectiva diferente, né? Mateus vai falar desde a perspectiva do pai e Lucas desde a perspectiva da mãe. Mateus vai falar sobre a genealogia de Jesus desde a perspectiva de de Abraão, mas Lucas vai falar desde a perspectiva de Adão, lá do princípio. Mateus vai falar diretamente focado para o povo judeu, Lucas já vai estar focado para o mundo inteiro. Por isso que é muito importante a gente ler os 4 evangelhos, porque vai nos dar diferentes perspectivas e vai enriquecer ainda mais a nossa visão a respeito do Senhor. Amém? Então, vemos essa diferença. Vai aparecer muitas vezes que se contradiz, né, a genealogia de Mateus com de Lucas, mas não, é que são de perspectiva diferente, como eu já disse antes. Então vai ter pessoas que vão falar, Eleazar, a Bíblia está errada, porque Mateus fala a genealogia tal e Lucas fala outra genealogia. Há uma contradição. Não, não há contradição, é somente, como eu disse antes, perspectivas diferentes. Amém? O nascimento de Jesus, irmãos, somente Mateus e Lucas vão falar, como eu já disse antes. Somente eles vão falar.
Mas ainda assim ele não falar de perspectivas diferentes também. Lucas, ele vai falar desde a perspectiva de Maria e Mateus desde a perspectiva de José. Então, vamos ver aqui, irmão, que no Evangelho de Mateus não vai ter alguns relatos que Lucas vai contar. Por exemplo, não encontramos em Mateus o nascimento, a aparição do anjo Gabriel a Maria. Não vai estar o nascimento de João Batista. Não vai estar também quando Maria vai visitar Isabel, né, que tem esse encontro, que tem o cântico delas também. Não vai estar apresentação no templo. Não vai estar o cântico de Simeão e de Ana. Não vai estar Jesus entre os doutores. Não vai estar quando aparecem os pastores. Isso aí não vai estar no Evangelho de Mateus. Mateus não vai contar. Quem vai contar isso vai ser Lucas, como eu disse antes, porque ele foca a perspectiva de Maria. Agora, Mateus, ele vai falar o quê? A aparição a José, né? Vemos que o anjo aparece não a Maria em Mateus, mas aparece a José, falando, né, para receber Maria, né, que ela o filho é filho de Deus, né, não é filho de adultério. Vai ter também a aparição dos reis magos, vai ter a fuga para o Egito e vai ter eles voltando novamente para Israel. Então, amados, então vemos essas coisas diferentes, essas perspectivas diferentes. Ambos eles vão contar sobre a história de nascimento de Jesus, eles vão focar no nascimento de Jesus, mas olhando coisas diferentes. E vemos aqui, irmão, interessante, como para finalizar, algo interessante que temos que entender é que Mateus, ele busca mostrar o Senhor Jesus como um segundo Moisés. Isso é muito importante para a interpretação do Evangelho de Mateus. Ele busca, seu intuito é mostrar Jesus como um segundo Moisés, porque ele faz justamente essa analogia, como aconteceu com Moisés, que eles teve uma ordem, né, para matar todos os primogênitos, e aconteceu a mesma coisa com Jesus, teve uma ordem para matar matar todas as crianças menores de 2 anos, né? A mesma coisa. Jesus vai para o Egito. Moisés onde era? Do Egito. Deus manda de volta trazer Jesus do Egito. Moisés também saiu do Egito. Então, irmãos, vemos aí fortemente a analogia que faz Mateus, mostrando Jesus como um segundo Moisés. E para concluir também, vemos aqui, irmão, que o propósito, nós temos que entender qual é a perspectiva, qual é o intuito de Mateus. E o intuito de Mateus não é somente contar-nos uma história. O intuito de Mateus é provar, conciliar e mostrar pra gente que as profecias que estavam no Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. Aleluia! Então ele vai contar a história, mas lendo o Antigo Testamento, ele vai estar lendo as profecias sobre Jesus e falando, isso aconteceu, Jesus aconteceu isso com Jesus na Terra, então que se cumpriu uma profecia, né? Porque tem uma profecia, não lembro qual é, de Jeremias ou Isaías, que eu vou trazer o meu filho do Egito. Eu vou trazer o meu filho do Egito. Então ele contou a história que Jesus teve que ir para o Egito para mostrar que essa profecia se cumpriu em Jesus. Isso e muito mais, como eu disse antes no vídeo anterior. Mateus é o livro que mais menção faz ao Antigo Testamento de todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento. Então, irmão, é mais de 130 versículos fazendo referência ao Antigo Testamento. Então, por que estudar Mateus? Porque Mateus, irmãos, é um livro-chave, como eu disse antes. É como um quebra-cabeça. Quando você vai montar um quebra-cabeça, você tenta achar as peças-chave, por exemplo, as peças das beiradas, as pontas. E dali você tem uma ideia para ir montando o resto. E a mesma coisa com a Bíblia, com essa coleção divina. Nós temos que encontrar livros que são chaves para que nós possamos entender todo o contexto, entender a peça inteira. Amém? Então, mergulhe nesse livro, você não vai se arrepender. E hoje estamos vendo um pouco mais sobre como é a perspectiva de Mateus quando ele começou a escrever
essa história sobre o maior homem que já pisou na terra, Jesus. Amém, meu irmão? Obrigado por estar comigo. Vamos cada dia mais mergulhar um pouco mais nesse evangelho maravilhoso que nos fala do nosso amado Senhor Jesus, que nos mostra ele como o rei dos judeus. Um abraço, o Messias esperado. Oh, glória! Nos acompanhe, mano, nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe com seu amigo. E se você quiser conhecer esse evangelho de uma forma muito mais profunda, se anote no Seminário Emaús, tá bom? Vai estar lá no canal, vai ter todas as inscrições a respeito desse seminário. Será um prazer ter você com a gente. Um abraço, meu irmão. Tenha um dia abençoado.